Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos voltar a falar mais um pouquinho aí a respeito de população, de demografia, né? E na nossa aula de hoje, nós queríamos falar para você a respeito da distribuição da população por setores de atividade. Da mesma maneira que a gente vai buscar entender como é que a gente mensura, né, o grau de qualidade de vida de uma dada população. E aí a gente vai passar lá, né, pelo PIB per capita, vamos passar pelo IDH e pelo índice de Gini, né, que normalmente são os indicadores aí que são cobrados em prova, ok? Então vamos falar um pouquinho aí para você a respeito de setores da atividade. Quando nós falamos de setores da atividade econômica, nós dividimos esses setores em três partes. Aquilo que nós chamamos de setor primário, que inclui lá a agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e extrativismo mineral. Um exemplo aí, né, de extrativismo vegetal seria, por exemplo, a piaçava, que é a casca de uma árvore em que você retira, né, e faz lá a vassoura, e a árvore tem a capacidade de recompor a sua casca. Da mesma maneira que o extrativismo aí do látex, da seringueira ou do caucho. Como extrativismo mineral, nós temos o minério de ferro, nós temos o petróleo, o gás, né, o manganês, o xisto e tantos outros mais. Então, o setor primário da economia é o que envolve agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. O setor secundário da economia inclui a indústria, ou seja, o beneficiamento da matéria-prima, do insumo, criando lá um bem, e também a construção civil, o que envolve aí, né, a construção de prédios, de lojas, de casas, né, calçamento de ruas, mas também de infraestruturas, muitas vezes de grande porte, né, como pontes, aeroportos, portos, armazéns, rodovias e por aí vai. E, finalmente, nós temos o setor terciário. O setor terciário que pega lá, né, o setor de comércio, de uma maneira geral, e a área de serviços. A área de serviço é tudo aquilo que é intangível, que eu não posso pegar. Um exemplo claro é essa nossa aula para você, mas o serviço, né, bancário ou ainda de transporte rodoviário ou aéreo, provimento de internet e outros mais. Sendo assim, nós temos três grandes setores de atividade. O que é importante para você? É você não confundir, né, o setor primário, secundário e terciário com o primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Porque quando eu falo, né, de setor primário, nós já vimos agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Setor secundário, indústria e construção civil. Setor terciário, comércio e serviços. Já quando eu falo do primeiro setor, eu estou falando do governo. Quando eu falo do segundo setor, eu estou falando das firmas, das empresas. E quando eu falo do terceiro setor, nós estamos falando basicamente das ONGs, das organizações não governamentais. Um exemplo de organização não governamental do terceiro setor é o Greenpeace, é o Grupo SOS Mata Atlântica, são os Médicos Sem Fronteiras, no Rio de Janeiro, né, a Sociedade Viva Cazuza e por aí vai. Então, essa distinção entre setor primário, secundário e terciário e o primeiro, segundo e terceiro setor é muito importante que você entenda. Então, nós vamos colocar isso no quadro e já vamos falar para você como é que se dá a absorção, né, de trabalhadores por cada um dos setores econômicos. Bacana? Então, vamos para lá, pessoal. Então, primeiro, nós estamos falando para você a respeito de setores, vamos corrigir aqui, setores da economia. Quando pensamos em setores da economia, pensamos lá, né, no setor primário, envolvendo, né, a agricultura,
pecuária, o extrativismo vegetal e mineral. Por um outro lado, eu tenho o setor secundário, que inclui lá, né, a indústria e a construção civil. E, finalmente, nós temos o setor terciário, que envolve lá a área de comércio e de serviços. Tudo bem? Então, repetindo aí para você, para ver se a gente pegou legal, né? Nós estamos falando sobre os setores na economia e nós temos aí 3 grandes setores, né? Primeiro, o setor primário, que envolve lá a agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. O setor secundário, que pega lá a indústria e a construção civil, e ainda o setor terciário, que pega lá a área de comércio, mas também a área de serviços. Dito isso, a pergunta é: como é que se dá a absorção de mão de obra entre esses vários setores econômicos? Nesse sentido, nós podemos dividir os países em 2 grandes grupos. Aquilo que nós chamamos de países desenvolvidos, a nomenclatura mais adequada seria hoje de países centrais, que são o centro, né, do capitalismo e da riqueza no mundo, e os chamados países semiperiféricos, também conhecidos, né, como países em desenvolvimento, conhecido também como países emergentes, e poderíamos falar ainda dos países periféricos, propriamente ditos, que são os países mais pobres. Via de regra, os países centrais têm diminuído seguidamente a quantidade de população ocupada no setor primário e no setor secundário. E a pergunta é: por quê? Porque a economia desses países, bem como, né, parte da economia dos países emergentes, como o Brasil, vem passando por um processo intenso de mecanização, robotização, informatização e técnicas modernas de gestão que vem permitindo produzir mais com um número menor de trabalhadores. Então, vamos dar um exemplo para isso ficar claro. Imagine você uma determinada propriedade rural, qualquer, que tinha lá 50 trabalhadores, por exemplo, para fazer a colheita da safra de milho. Imaginemos a hipótese que esse produtor compre 2 tratores que sejam colheitadeiras, né, e que façam a coleta mais rápida e mais eficientemente, portanto, com mais produtividade, do que os 50 trabalhadores. Nós vamos poder observar que nessa condição, nós temos que dos 50 trabalhadores hipotéticos da nossa fazenda, é razoável imaginar que 48 serão demitidos e que vão ficar apenas 2 que serão qualificados, né, como tratoristas de cada uma das máquinas que foram compradas. Então, observe que o movimento de mecanização, ele acaba dispensando mão de obra, tudo bem, no setor primário e secundário. Peguemos agora um exemplo do setor secundário. No passado, numa empresa que fabricava automóveis, as soldas, a pintura, né, era quase que toda feita de maneira manual, né? Era um trabalho de seres humanos. Hoje, as principais empresas fabricantes de automóveis do mundo já trabalham com uma linha de montagem altamente robotizada, né? Onde o robô faz boa parte, se não a totalidade das soldas, faz a pintura
estrutura dos carros e serve, né, como coadjuvante na colocação das diversas autopeças que será colocada no automóvel. Então, observe que o número de funcionários por linha de montagem, se comparados com o passado, o número de seres humanos diminuiu, porque o número de máquinas aumentou. Você pode observar, então, que o processo de mecanização, de robotização, de informatização, ele vem permitindo uma redução no número de funcionários, sobretudo, embora não de maneira exclusiva, no setor primário e no setor secundário. Por um outro lado, nós temos o que nós chamamos de técnicas modernas de gestão. Uma dessas técnicas é o que nós chamamos de toyotismo, também conhecido como produção flexível, ou ainda como produção just in time, ou seja, no tempo. Nesse modelo de gestão de produção, nós temos um trabalhador multitarefa e, portanto, ele faz várias etapas do processo produtivo. Por um outro lado, nós temos um estoque extremamente enxuto, o que significa dizer que a firma tem uma capacidade de alterar o volume produzido sem que haja grande acúmulo de estoque, né, indesejado. Por um outro lado, né, nós sabemos que esse modelo é um modelo que trabalha com uma ideia de que as cadeias de comando do setor produtivo devem diminuir. Então, em vez da gente ter um sistema de comando na firma verticalizado, da presidência para a diretoria, essa para os supervisores, para a gerência, até chegar no operário, nós temos agora uma relação mais horizontal. E muitas vezes é incentivada a participação daquele que está, abre aspas, no chão da fábrica, dando contribuições para o modelo de produção ser aperfeiçoado, porque ele vive aquilo todos os dias. Então, observe que uma técnica agora que trabalhe, né, com estoque pequeno, com um trabalhador multifacetado, portanto, um trabalhador flexível, que vem participando de adoção de técnicas mais modernas de gestão, como, por exemplo, a horizontalização, né, das relações dentro da empresa, permitindo, né, em tese, uma maior comunicação entre os vários agentes da firma. E, por um outro lado, nós temos acompanhado uma desconcentração espacial relativa das atividades econômicas. Professor, que diabo é isso, né? Desconcentração é quando a firma sai de uma área concentrada e vai para a periferia. Desconcentração relativa é porque a indústria de alta tecnologia permanece concentrada em países centrais, como os Estados Unidos, da Europa Ocidental, Japão, Canadá, Austrália e por aí vai. Porém, o setor produtivo de indústria de baixa tecnologia, que foi típica da primeira e da segunda revolução industrial, portanto, né, nós estamos falando do setor automobilístico, autopeças, têxtil, calçado, tecido, couro, né, e por aí vai. Esse setor migra para os países semiperiféricos ou periféricos a busca de vantagens locacionais. O exemplo disso é a fabricante norte-americana de tênis Nike, que não tem mais fábrica nos Estados Unidos. As suas fábricas estão basicamente concentradas no Sudeste Asiático. O que essas indústrias buscam lá? Novo mercado consumidor, baixo custo de mão de obra, sindicatos mais fracos, incentivos fiscais do governo na forma de redução da tributação, construção de infraestrutura por parte de governos locais, né, legislação trabalhista ou ambiental fraca ou inoperante, e por aí vai.
Então, a gente tem acompanhado que as técnicas modernas de gestão, elas acabam ajudando, né, a que haja, né, não só uma diminuição do número de trabalhadores no setor primário e secundário, mas ela também permite que esse emprego, que antes era gerado quase que exclusivamente na área central, ela agora migre para a periferia do sistema capitalista, notadamente para a América Latina e para a Ásia. Tudo bem? Sendo assim, vem a pergunta: professor, nos países centrais e nos países emergentes como o Brasil, o que vem ocorrendo com o setor terciário? Hoje, no Brasil, 66% dos trabalhadores brasileiros trabalham no setor terciário. Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado. Clique lá.